diferente de qualquer outro livro de história encontrado em bibliotecas públicas. A narrativa da Bíblia começa com a criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro histórico consegue abranger uma gama tão abrangente de eventos que ocorreram em nosso planeta. Isso ocorre, em parte, devido à ausência de testemunhas oculares no início dos tempos, incapazes de documentar esses eventos de forma autoritária. Nós, como a única fonte de conhecimento sobre como o mundo terminará, somos verdadeiramente únicos. O Senhor não revelou o futuro a seus seguidores apenas para satisfazer sua curiosidade, mas sim para prepará-los para o que estava por vir, para que não fossem pegos de surpresa e para evitar interpretações equivocadas. Devemos ser gratos por Jesus ter compartilhado com tanta clareza o que o futuro nos reserva. Muitas pessoas se perguntam se estamos vivendo nos tempos finais. No entanto, a Bíblia menciona os últimos dias, e já estamos nos últimos dias há 2000 anos. O início dos últimos dias foi marcado pelo Pentecostes, quando a primeira profecia sobre o fim dos tempos se cumpriu. Portanto, a cada geração cristã é incumbida a responsabilidade de se manter preparada para o retorno do Senhor. A Bíblia é repleta de profecias, contendo 735 delas sobre o futuro, e é possível encontrar uma dessas previsões nas suas páginas. Um quarto dos capítulos da Bíblia, do início ao fim, consiste principalmente em textos proféticos, embora alguns livros tenham um foco maior em previsões do que outros. Dentre as 735 previsões registradas nas Escrituras, impressionantes 596 já se cumpriram literalmente, o que equivale a uma taxa de acerto de 81%. Muitas dessas profecias foram feitas séculos antes dos eventos que descrevem. Com base nesses números, não é necessário um grande salto de fé para acreditar que as restantes também se concretizarão, considerando o notável histórico de precisão da Bíblia. A maior parte dessas profecias pendentes diz respeito ao retorno de Jesus e os eventos que ocorrerão após esse momento. Atualmente, cerca de 20 previsões ainda aguardam cumprimento antes da segunda vinda de Jesus, e estamos atentos a esses acontecimentos. Jesus nos instruiu a vigiar e orar antes de sua volta. Mas o que devemos vigiar? Ficar ociosos e apenas olhar para o céu não é o que ele quis dizer. Sua orientação era que observássemos os eventos mundiais e os sinais de que ele nos deu para nos prepararmos. Esses sinais servem como indicativos. Vamos explorar o capítulo 24 de Mateus, onde os discípulos questionaram Jesus sobre os sinais que precederiam seu retorno. Os sinais ou indicativos de sua volta são de grande importância. Se não soubéssemos quando esse evento ocorreria, como nos prepararíamos? Os discípulos levantaram essa questão, e Jesus respondeu de maneira direta e inequívoca, o que é motivo para gratidão. Embora no livro de Apocalipse ele forneça uma visão mais detalhada e ampla dos eventos futuros, neste momento, Jesus oferece uma visão geral dos sinais que precederão sua segunda vinda. No Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram secretamente de Jesus, conforme relatado em Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 36. Mais tarde, em um encontro particular, fizeram a pergunta: diga-nos quando tudo isso acontecerá e que sinal indicará a sua volta e o fim do mundo. Jesus, então, compartilhou uma advertência crucial: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, essas coisas devem acontecer, mas o fim não virá imediatamente. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Fome e terremotos ocorrerão em diversos lugares. Contudo, tudo isso marca apenas o início das tribulações, pois muito mais está por vir. Vocês enfrentarão prisões, perseguições e até morte. Serão odiados em todo o mundo por causa de sua fé em mim. Uma multiplicidade de falsos profetas surgirá e enganará numerosas pessoas. O pecado se alastrará amplamente e o amor de muitos esfriará. Entretanto,
Aquele que permanecer firme até o fim será salvo. As boas notícias do reino de Deus serão proclamadas a todas as nações ao redor do mundo, de modo que todos tenham a oportunidade de ouvir, e então o fim chegará. O dia se aproxima em que se cumprirão as palavras do profeta Daniel a respeito do objeto sacrílego que permanece no lugar santo. Leitores, estejam atentos. Portanto, na Judéia, as pessoas devem buscar refúgio nas colinas. Se alguém estiver no telhado, não deve descer para dentro de casa a fim de fazer as malas, e no campo não deve retornar para pegar um casaco. Será particularmente difícil para as mulheres grávidas e as mães que amamentam durante aqueles dias. Ore para que a sua fuga não ocorra no inverno ou no sábado, porque nesses tempos haverá uma angústia maior do que em qualquer época desde o início do mundo, e tal sofrimento nunca mais será igualado. Na verdade, a menos que esse período de calamidade seja encurtado, nenhuma pessoa sobreviverá. No entanto, ele será encurtado por causa dos escolhidos de Deus. Portanto, se alguém lhe disser, o Messias está aqui ou ele está lá, não acredite, pois falsos messias e falsos profetas surgirão e executarão grandes sinais e maravilhas com o intuito de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos de Deus. Lembrem-se de que eu já os adverti sobre isso com antecedência. Portanto, se alguém disser a você, o Messias está no deserto, não se dê ao trabalho de ir e conferir, ou ele está escondido aqui, não acredite. Pois da mesma forma que o relâmpago brilha no Oriente e se estende até o Ocidente, assim será quando o Filho do Homem retornar. Assim como a presença de abutres indica a proximidade de um corpo morto, esses sinais indicarão que o fim está próximo. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Nesse momento, o sinal definitivo da chegada do Filho do Homem surgirá nos céus, e haverá lamentos profundos entre todos os povos da terra. Eles testemunharão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com o som retumbante de uma trombeta, e eles reunirão seus escolhidos de todas as partes do mundo, dos confins da terra e dos céus. Aprendam uma lição com a figueira. Quando seus ramos brotam e suas folhas começam a surgir, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas acontecendo, entendam que sua volta está próxima. Eu afirmo a vocês com toda a sinceridade, esta geração não passará até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra podem desaparecer, mas minhas palavras jamais se extinguirão. No entanto, ninguém sabe o dia ou a hora em que essas coisas ocorrerão, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Nesse trecho, Jesus nos fornece 4 sinais distintos de sua vinda. Os primeiros sinais são desastres mundiais, como guerras, fomes e terremotos. Embora esses eventos tenham ocorrido ao longo dos séculos, eles se intensificaram com o tempo, sugerindo que estamos vivenciando o cumprimento do primeiro sinal. Jesus enfatiza a importância de não sermos enganados, uma advertência repetida ao longo da passagem. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, o perigo da decepção se torna uma ameaça tanto dentro quanto fora da igreja. Nesse contexto, Jesus nos adverte sobre a presença de falsos cristos e messias, indivíduos que se aproveitarão das crises desencadeadas por desastres naturais para se apresentarem como salvadores. Infelizmente, ao longo da história, testemunhamos casos de pessoas que fingem ser líderes messiânicos, levando seguidores a lugares isolados, resultando em tragédias. No entanto, falsos cristos e messias que afirmam ser a solução para todos os nossos problemas são uma ocorrência recorrente. Quanto mais problemas surgem, mais surgem falsos libertadores. Contudo, Jesus nos aconselha a não entrarmos em pânico nem a nos alarmarmos quando surgirem notícias de guerras, tragédias ou fome. Ele faz uma observação surpreendente. Esses eventos são de fato dolorosos, mas não são sinais de morte. São como dores de parto. Portanto, quando nos deparamos com tragédias e desastres no mundo, em vez de nos deixarmos abater,
devemos entender que esses são os sintomas de algo novo que está prestes a nascer. Essa percepção deve mudar fundamentalmente nossa atitude. Sabemos para onde o mundo está caminhando, portanto, não devemos ficar excessivamente preocupados ou perturbados com esses eventos. Em vez disso, os desastres no mundo representam as dores de parto de um novo mundo que está prestes a emergir. Portanto, nossa abordagem é diferente. Embora tenhamos empatia pelas pessoas que sofrem em meio a desastres, também mantemos a esperança de que algo novo está prestes a surgir. Não ficamos desanimados ou deprimidos com os problemas no mundo. Em resumo, o conselho de Jesus para nós é o seguinte: não entremos em pânico, não nos perturbemos, mas, pelo contrário, encontremos alegria e esperança, pois todos esses eventos são sinais de um novo começo. O segundo sinal da sua vinda não está relacionado ao mundo, mas à igreja. Enquanto os desastres no mundo representam o primeiro sinal, a condição da igreja, não do mundo, é o segundo sinal da sua vinda. O mundo não nos pertence. A nossa verdadeira cidadania está nos lugares celestiais. A nossa singularidade, assim como a de Jesus, pode gerar hostilidade. Jesus, por sua notável diferença em relação às outras pessoas, atraiu o ódio para si mesmo, conforme registrado em João 15:19. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria como se fossem dele. No entanto, visto que vocês não são do mundo, mas eu os escolhi e os tirei do mundo, por isso o mundo os odeia. De fato, não é agradável ser desprezado, mas isso nos leva ao terceiro sinal dos tempos finais, que é a angústia em Jerusalém. Esse evento terá um impacto geograficamente limitado. Neste trecho, Jesus faz referência às profecias de Daniel, que mencionam um personagem conhecido como a abominação da desolação. Daniel se refere a isso em 3 ocasiões. O que essas profecias significam? Qual é a questão central? Trata-se da presença de um ser humano, um homem que estabelece sua autoridade na cidade de Deus, autoproclamando-se Deus e rejeitando qualquer autoridade superior à sua própria. Esse tirano terá implicações globais, mas o foco de sua atividade estará em Jerusalém, a cidade de Deus, o local sagrado. Jesus, então, nos informa que o quarto sinal de sua vinda ocorrerá imediatamente após os eventos mencionados anteriormente. Isso nos proporcionará um claro conhecimento de sua chegada e nos permitirá estar preparados. Quando esse sinal acontecer, não haverá risco de falsos profetas ou falsos messias, e o engano será impossível, pois ocorrerá de maneira rápida e inegável. Nesse ponto, todas as fontes de luz natural serão apagadas, o sol escurecerá e as estrelas cairão do céu. Essa previsão é mencionada em várias partes da Bíblia. O livro de Isaías, por exemplo, descreve os céus sendo enrolados como um pergaminho e todas as estrelas do céu se dissolvendo. As Escrituras afirmam que os céus serão enrolados como um tapete e todas as estrelas cairão como folhas murchas da videira ou como a folhagem da figueira. Isso resultará na extinção da luz natural, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. As pessoas podem se perguntar o que está acontecendo, e os cristãos declararão: o sol, as estrelas e a lua deixarão de brilhar. Pouco antes disso, todos esses eventos acontecerão. Essa escuridão celestial é um prelúdio para a radiante luz do relâmpago que marcará o retorno de Deus. Ele retornará nas nuvens à terra, e nós o encontraremos nesse momento extraordinário. Nós não nos encontraremos em um grande estádio terreno, pois não haverá um grande o suficiente para acomodar uma multidão tão imensa. Ao invés disso, nosso encontro será nos ares, e isso será totalmente suficiente. Não é uma perspectiva incrível? Quando testemunhamos todos esses eventos ocorrendo, temos a clareza de que Ele está à porta, pronto para entrar. Em seguida, Jesus faz uma declaração simples envolvendo uma figueira, que frequentemente confunde muitos cristãos. Ele diz: aprendam uma lição com a figueira. Quando seus ramos ficam tenros e suas folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Jesus nos está transmitindo que, ao observarmos todos esses eventos acontecendo, saberemos que estamos nos momentos finais. Essa analogia da figueira
não é uma alegoria, mas sim uma comparação direta, a partir de experiências do cotidiano, algo que Jesus frequentemente utilizava em seu ensinamento. Assim como você vê a figueira se renovando, e com base nisso, você afirma que o verão se aproxima, da mesma forma, quando percebermos esses 4 sinais, teremos a certeza de que o verão da sua vinda está prestes a acontecer. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Se gostaram do vídeo, deixem o seu like e compartilhem, para que juntos possamos semear a palavra de Deus.